Política com Fatos. Um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo. Aqui na Rádio Sines. Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos aqui à Rádio Sines. Este é o programa Política com Factos, hoje com António Brás, bem-vindo, bom dia. Viva, muito bom dia, como estão? Na semana passada tivemos aqui uma entrevista com a Marisa Santos, a Presidente da Assembleia Municipal para Sines, para o mandato 2025-2029. Pode-se dizer que o discurso dela foi muito equilibrado, muito conciso. Sim, foi não foi igual a si própria. Tirar muita coisa o famoso striptease. Não, foi um discurso muito equilibrado, acho que é uma boa definição. Vamos ver, eu acho que a Marisa demonstrou aquilo que já sabíamos, que temos uma digna Presidente da Assembleia Municipal de Sines. Eu já o tinha aqui dito, que no meu entender, de todos os elementos que lá tem, seria aquela mais capacitada para representar, neste caso, a Assembleia Municipal, e como Presidente é esse o seu papel. É uma pessoa com competência para o cargo. Achei muito interessante, e ao longo dos vários presidentes da Assembleia Municipal de Sines que conheci, não só de Sines, mas de outras, normalmente são, mas isto também tem uma questão, normalmente são presidentes da Assembleia Municipal cujo partido é o que está no poder também, e então tem uma visão um bocado distinta. Pronto. A Marisa Santos mostrou aqui uma coisa muito interessante, que ela tem uma visão própria, específica, do que é a função da Assembleia Municipal de Sines e o que é que a Assembleia Municipal de Sines deve fazer independentemente da Câmara Municipal. E isto não tem sido a prática, porque, exceto um período curto em que há alguns anos em que isto não sucedeu entre o PS e o SIM, que na altura um era poder e outro na Câmara Municipal e outro na Assembleia. Portanto, mas a Marisa mostrou aqui algumas questões interessantes na Assembleia Municipal. Eu acho que vamos ter uma Assembleia Municipal viva, no termo do ponto de vista que vai ser ativa. A questão das comissões é importante, a questão da proximidade com a população, como ela referiu várias vezes, tentar levar mais pessoas à Assembleia, tentar que as pessoas percebam o funcionamento da Assembleia. Portanto, isso pareceu-nos claro. No caso concreto da entrevista, não se esquivou nenhuma resposta. É uma pessoa, é conhecida, é consabido, é uma pessoa hábil do ponto de vista da empatia, da proximidade, do discurso. É uma pessoa inteligente, espirituosa, bem disposta, é uma pessoa que gera empatia. Mas, acima de tudo, o que eu gostei muito foi de ver que há aqui uma visão muito própria do que deve ser a Assembleia e que permite que as pessoas conheçam melhor e se aproximem do que é a Assembleia, que é uma coisa que não tem sido muito prática. A Assembleia tem sido quase Há pessoas que nem sabem o que é que a Assembleia faz, mas é um pouco por isso, porque a Assembleia tem sido quase o cumprir, quase uma obrigatoriedade. Os assuntos têm que ir à Assembleia, quem está no poder executivo, tanto da Câmara Municipal, tem maioria na Assembleia, as coisas saem dali, são votadas lá, e a gente costumava dizer que a oposição feita na Assembleia ficava dentro das quatro paredes da Assembleia. Era um bocado assim, porque pouca gente ia assistir. Mas muito mais pode ser feito. Sim, e eu acho assim que sim. vai ser feito, não é? Eu acho que sim. Eu acho que ficaram aqui demonstradas algumas coisas. Primeiro, que vamos ter uma Assembleia distinta. Segundo, eu acho que também ficou demonstrado que a Marisa tem legitimidade para assumir a liderança do movimento que a elegeu. Assim ela entende, ela própria disse aqui que há órgãos próprios do movimento e que essa decisão, portanto, compete a esses órgãos e há de competir a quem eleger. Mas eu penso que sim, acho que tem, quer pelo cargo que exerce, quer pela votação que teve, quer pela pessoa que é também. E depois houve uma coisa que também para mim ficou claro, é que a Marisa Santos ainda tem uma ou várias palavras a dizer na política local. Portanto, eu acho que a Marisa o papel dela na política local parece-me a mim que não se esgota aqui nesta eleição para Presidente da Assembleia. Foi a opinião que me ficou. Esta é a segunda fase da Marisa, não é? Eu acho que é o princípio da segunda fase do que a Marisa Santos pode ainda ser na política local. E a política é sempre muito diferente, é um pouco como a vida, tem sempre coisas surpreendentes. Se olhássemos há 10 anos atrás, se calhar ninguém pensaria que a Marisa hoje era, por exemplo, Presidente da Assembleia Municipal. Se calhar não se equacionava isso, podia-se dizer assim, talvez seja candidata à autarquia. Ok, mas as coisas são aquilo que são. Nós daqui a 4, 8, 12 anos podemos ter a Marisa candidata, podemos vir um dia a ter a Marisa Presidente, não sei.
ou até pode desistir da política e seguir outra via. Mas o que é certo é que há uma prova aqui, há aqui uma prova inequívoca que a Marisa está viva e que ainda tem muito para dar à política de Sines, e ainda bem que assim é. Outro tema também interessante que vamos aqui falar é sobre os impostos municipais. Portanto, todos os anos, a Câmara Municipal de Sines, sob proposta do Executivo, os vereadores votam os impostos municipais. Portanto, o IMI, que é aquilo que pagamos sobre as nossas, pagamos todos que temos casas e terrenos, etc. A DRAMA, que pagam as empresas, uma percentagem sobre o IRC, o IMT, na aquisição das casas, e depois há outras taxas de águas, esgotos, passagens, enfim. Mas aqui o que nos interessa aqui em concreto são 2 ou 3 aspectos. Primeiro, à semelhança do que vinha a suceder com o Partido Socialista nestes últimos anos, a CDU resolveu também diminuir a taxa de IMI. Portanto, a taxa de IMI, a autarquia tem uma margem em que pode operar a sua incidência, portanto, sobre o valor patrimonial, e baixou de 0,34 para 0,33. Se calhar não tem assim muito reflexo, até quem tenha um património muito grande até pode não ter muito reflexo, estamos a falar de uma diminuição mínima. É mais um sinal político da redução dos impostos do que propriamente o impacto financeiro que tem, quer para nós e até para a própria autarquia. O que é que há aqui de relevante relativamente... Portanto, e não há aqui grandes alterações relativamente aos outros anos. O que é que há aqui de distinto? Há distinto que é o seguinte: as câmaras municipais têm a faculdade de prescindir de uma participação até 5% do nosso IRS. Ou seja, nós, quando chega ao final do ano, temos um IRS para pagar. Depois, e atenção que isto não é sobre, estes 5% não é sobre o nosso vencimento bruto, não é sobre o nosso vencimento. Depois de apurar tudo o que nós ganhamos, das deduções, dos escalões, enfim, chega só um valor que é o chamado o IRS, portanto é o valor liquidado sobre aquilo que nós temos que pagar ao Estado. As autarquias poderão acrescer ou não 5%, com participação no IRS. Podem dizer que não querem, ou podem dizer que pretendem esses 5%. E o PS veio sempre a reduzir essa participação. Este último mandato em que eu fui vereador também, a CDU teve uma posição sempre coerente desde o primeiro orçamento, desde a primeira votação de imposto até à última, defendeu sempre a taxa máxima de participação do IRS. Portanto, defendeu sempre que a Câmara Municipal de Sines não devia prescindir dos seus 5%. Porquê? Por uma questão que eles apresentaram sempre e foram sempre coerentes, foi sempre isto que disseram, que o valor de 5% não é justo reduzir porque tem um impacto grande para quem ganha muito e tem um impacto muito pequeno para quem ganha pouco. Portanto, que não é justo, está a beneficiar somente quem ganha muito. Pronto. E este ano assim foi a grande variação que há aqui nos impostos este ano, é estes 5% sobre o valor do IRS. O que é que nós tivemos aqui? Portanto, o Partido Socialista e o MAIS abstiveram-se. Eu não conheço ainda as declarações de voto, portanto, normalmente os partidos, quando votam estas questões, fazem acompanhado de uma declaração de voto. Eu aqui, relativamente ao PS, enfim, tanto ao PS como ao MAIS, eu compreendo nesta fase que os partidos se vão abstendo. Pronto. A maior dificuldade que eu tenho em compreender aqui foi o voto do PSD. O PSD votou favoravelmente. E porquê é que eu tenho dificuldade em compreender? Primeiro, porque está completamente desalinhado com o que é a política nacional do PSD, que é a redução dos impostos. Primeiro. O segundo, se o PSD se tivesse abstido, eu diria, ok, estamos no início do mandato, isto... Enfim, ainda estamos aqui a ver, ainda estamos aqui um bocado em estado de graça, vamos ver como é que as coisas andam. Mas do ponto de vista político, se quando eu digo que a CDU reduziu o IMI em 0,01% e está a dar um sinal político... O mesmo seria válido para o PSD. Eu, sou franco, acho que o PSD deveria ter votado contra esta proposta por uma razão muito simples, porque aumentou impostos. Ok, baixou o IMI, os outros mantiveram-se, mas aumentou o IRS e era o suficiente para mim para ter votado contra. Mas isto, ok, pode haver aqui outras estratégias que nós desconhecemos acerca disto. Agora, o que é que se vai passar a seguir? Esta proposta, e há aqui um facto engraçado, que é a votação que resultou das autárquicas deste ano vai proporcionar este tipo de coisas novas na nossa
na nossa realidade política autárquica. Estas taxas de impostos vão ter que ser aprovadas pela Assembleia Municipal. E chegados à Assembleia Municipal, eu creio que não haverá dificuldade disto ser aprovado na Assembleia. Acredito que os deputados municipais acompanharão a abstenção, o que foi a abstenção dos seus vereadores, pelo menos em número suficiente para estas taxas de impostos serem aprovadas. Contudo, isto tem um facto curioso, porque é assim, nós aprovamos, inicialmente é proposto os impostos são aprovados e depois a seguir é proposto a votação o orçamento. O orçamento, e isto normalmente é na mesma sessão, tanto na sessão de Câmara como na Assembleia Municipal. O que é que sucede? O orçamento é feito com base no pressuposto em que foram calculados as receitas de impostos. Ora, se nós chegarmos à Assembleia Municipal, e isto também podia ter sucedido na sessão de Câmara, se chegarmos à Assembleia Municipal e estes impostos não forem aprovados, pode suceder o seguinte, pode suceder que o orçamento já não está feito de forma a corresponder à realidade, porque a receita de impostos não é aquela que estava previsto. Caminhos a seguir. Primeiro, não pode ser aplicado aqueles impostos, tem que ser cobrados os impostos que estavam em vigor no ano anterior. E depois há aqui dois passos, que é o Presidente da Câmara Municipal reverem a proposta orçamental através de uma Assembleia Municipal extraordinária, com o novo orçamento, já de acordo com aquilo que os partidos estarão disponíveis a aceitar, ou então avançamos e se far-se-á depois uma alteração orçamental numa Assembleia posterior, em que tem que se fazer uma de duas coisas. Ou reduzir as despesas, porque vamos ter menos receita de impostos, ou aumentar qualquer receita, fazer uma previsão de aumentar qualquer receita do ponto de vista de compensar aquela perda de impostos. Ainda assim, eu acredito que os impostos vão passar como estão. Irá haver abstenções e acho que a tónica vai ser um bocado por aqui. Vai haver abstenções neste primeiro ano, de forma a viabilizar as propostas da CDU. E este tema leva-nos aqui ao orçamento municipal, já foi aprovado. O orçamento municipal já foi aprovado pela Câmara Municipal, pelo Executivo, agora falta pela Assembleia Municipal. Foi aprovado com os votos favoráveis da CDU. Eu, por acaso, depois fiquei aqui com um equívoco, acho que a Rádio Sines até não tinha esta questão correta. Foi aprovado com os votos da CDU e a abstenção dos outros quatro vereadores, portanto, os outros três partidos. Portanto, isto também não me choca, não é como eu digo, acho que estamos aqui. Este orçamento ainda foi feito muito com base no que era o orçamento anterior do PS, até porque hoje em dia existe uma série de regras para a construção do orçamento, que há muitas rúbricas que não podem. Que quem faz o orçamento não pode alterar muito o que está previsto, porque é com base na média dos últimos 3 anos, ou da base no último ano, tanto a lei vem nos últimos anos, já há alguns anos, impõe aqui uma série de regras que não permite grandes devaneios, se me permitem, no orçamento. O que é que este orçamento aqui trouxe de importante, antes de falar da votação em concreto? Este orçamento tem logo aqui nas grandes opções do plano, hoje em dia o orçamento, temos as grandes opções do plano que incorporam a estratégia, o orçamento, portanto tem um conjunto de documentos. Nas grandes opções do plano, aqui na página 5, 6, 7, tem aqui algumas, para mim, acho que quem não tiver muita paciência ou quem não tiver muito conhecimento sobre o que são os detalhes contabilísticos e legais e tudo mais no orçamento, se ler aqui as grandes opções do plano, da página 5 até à página 7, 2, 3 páginas, percebe claramente qual é a política e o que é que vamos ter. Eu fiz aqui um breve resumo. O que é que o Presidente da Câmara Municipal de Sines, o Executivo de CDU, nos vem aqui dizer? O que é que vem destacar? Primeiro, reorganização dos serviços municipais. Portanto, isto chega do nosso conhecimento, vai haver uma reorganização dos serviços. E atenção que estas questões que estão aqui ainda não estão dotadas do ponto de vista orçamental. O que nós temos aqui são as opções, são a estratégia que se permite implementar e que depois está plasmada nos números que são o orçamento. Portanto, reorganização dos serviços municipais, adequando a estrutura da autarquia ao exercício das suas competências. Portanto, o que é que estamos aqui a falar? Estrutura de pessoal, reorganização. Claramente, pessoal e serviços. Isso aí pode impactar aí em termos de números depois no orçamento. Pode impactar. Aliás, todas as medidas que estão aqui podem, mais ou menos, podem impactar.
dotar o município de condições técnicas e humanas para aumentar a capacidade de elaborar projetos internamente e de realizar obras por administração direta, garantindo uma intervenção mais próxima, mais rápida e mais onerosa. O que é que nós estamos aqui a falar? Uma coisa que foi muito discutida ao longo destes últimos 4 anos e que é muito importante, que é a capacidade da Câmara Municipal de Sines elaborar os seus próprios projetos, fiscalizar as suas obras e fazer o seu planeamento. E depois gerir as obras diretamente, não as entregar a terceiros. Esta administração direta é isto que estamos aqui a falar, que nós víamos muito suceder em Santiago do Cacém, nomeadamente, não víamos acontecer em Sines. Eu estou sempre a citar isto, eu lembro-me de ir para Santiago e ali naquele caminho junto à zona industrial, onde é os boteiros, etc., a Retunda, toda aquela estrada, eu vi sempre trabalhadores da autarquia com fardados com o fardamento da autarquia a executar a obra, que era uma coisa que nós em Sines há muitos anos não vimos. Em Santiago há também um caminhão para o Alcatrão. Sim. Para fazer pequenos trabalhos. Nós aqui há muitos anos que não vimos em Sines nem equipamentos pesados, maquinaria, e nem trabalhadores a executar obras. As obras têm sido todas contratadas ao exterior. Portanto, é isto que nos estão aqui a dizer. A pretensão é alterar isto. Portanto, é dotar o município de condições técnicas, os tais equipamentos, condições técnicas, materiais e humanas para aumentar a capacidade de elaborar os projetos internamente. Portanto, a autarquia faz o projeto, executa a obra, faz por administração direta, que é como nós, quando temos uma casa, ou damos a alguém para fazer, ou até podemos dar a alguém para fazer parte da casa, mas somos nós que lá estamos a gerir diretamente. Portanto, é o que nós temos aqui, que o Presidente Álvaro Beijinha tinha-nos falado nisto quando esteve aqui connosco, ele tinha dito que esta era uma prioridade. Portanto, o que é que aqui acontece? A Câmara Municipal de Sines pretende assumir a gestão, a supervisão, a execução dos projetos, usando os próprios recursos, equipamentos e materiais, em vez de os contratar a uma empresa externa para fazer a obra ou a empreitada. Portanto, isto é uma alteração completa. É uma alteração, são 180 graus do ponto de vista do que são, pelo menos, as pequenas e talvez médias empreitadas, depende depois da capacidade que a autarquia tem dos meios. Porque se calhar há obras de uma dimensão muito grande que não tem capacidade de fazer, outras mais pequenas terá capacidade de fazê-lo, assim tenham os meios e as pessoas. Aliás, nós, há 30 anos atrás, as pessoas que cá estavam e que se lembram, eu lembro-me de ver muita gente da Câmara Municipal de Sines, tinham oficinas, tinham carpintarias, tinham serralharias e executavam muitos dos trabalhos, progressivamente deixaram de fazê-lo e vamos aqui ter um retorno, portanto, aqui em Sines, a essa questão. Isso deve incluir mais pessoal. Sim, pessoal, do ponto de vista operacional, sim, ou pelo menos a melhor utilização dos existentes. Eu não sei, francamente, não sei avaliar. Eu sei que equipamentos são necessários alguns, serão necessários alguns equipamentos a nível de maquinaria, por exemplo. A nível de pessoal, é natural que sim, também tenham que ser necessários alguns, que, segundo o orçamento, irá ser largamente compensado pela redução de custos depois a executar essas obras. Mas já lá iremos. Outro dado muito importante que vai impactar o que é o funcionamento da autarquia é a introdução ainda em 2026, porque as grandes opções do plano normalmente são para 3 anos. Pronto. Introdução ainda em 2026 do mecanismo de opção gestionária. O que é um mecanismo de opção gestionária de forma muito breve e muito primária até? Quem entra para a função pública tem as tabelas da função pública que vai cumprindo e que vai progredindo em função dos anos. A opção gestionária permite alterar, cumprindo sempre a lei, mas permite fazer algumas alterações, nomeadamente sobre a questão dos horários, remunerações, a mobilidade, a organização do trabalho. Neste caso concreto, e também nos foi aqui dito pelo Presidente Álvaro Beijinho, o que é que se pretende com esta opção gestionária? É a avaliação dos trabalhadores, a avaliação de desempenho, e aqueles que tiverem uma boa avaliação de desempenho podem progredir mais rápido na carreira. Em vez de esperarem, por exemplo, 3 anos para ter um ordenado melhor porque passam de escalão, isso é abreviado e no ano a seguir podem subir logo de chão. É a forma legal que existe de permitir que os funcionários públicos não fiquem amarrados à tabela da função pública que remunera muito mal os trabalhadores. Isto permite motivar, valorizar os trabalhadores e o município ganha. E o município ganha com isto e permitirá também uma mais fácil contratação dos trabalhadores. Isto já existia em Santiago do Cacém e, mais uma vez, a CDU, nestes últimos 4 anos que eu lá estive, o vereador da CDU, Jaime Cáceres, falava recorrentemente nesta questão. Perguntava constantemente porque é que a Câmara Municipal de Sines não optava pela opção gestionária. Depois, outra questão também importante, perdão, maximizar o aproveitamento de financiamentos externos, nomeadamente comunitários. Quem é isto e conhece sabe o que é que estamos aqui a dizer. Pelos vistos,
é hoje sabido que a Câmara Municipal de Sines, o anterior Executivo, não terá aproveitado ou não terá maximizado os fundos comunitários e não só disponíveis. O que este Executivo nos está a dizer é que fará tudo para aproveitar todos os financiamentos externos que existam, nomeadamente os comunitários, porque existem outros para além dos comunitários, nomeadamente, neste caso em concreto, garantidamente estar-se a referir a isto à questão da CIMAL e a fundos que existem na CIMAL. Isto também nos foi dito aqui. Inclusive, eu recordo-me que o atual presidente da Câmara Municipal de Sines, quando esteve aqui connosco, disse que havia algumas obras que estavam previstas pelo Executivo PS, nomeadamente aquelas últimas obras, últimos projetos que foram aprovados já nos últimos dias, que estavam dependentes da existência de fundos comunitários. Portanto, o que estamos aqui a dizer é isto, vamos aproveitar. Quem trabalhou muito esta área foi o Executivo do Dr. Manuel Coelho. Na altura, aproveitaram bem, trabalharam muito bem esta questão dos fundos comunitários. Outra questão, a última, portanto, estamos aqui a elencar 5 ou 6 questões que são a base, são os pilares deste orçamento e do que virá certamente após estes futuros, os próximos 4 anos. E esta é outra informação muito importante. Isto, quem lê o orçamento e percebe do que é que estamos aqui a falar, estas 5 ou 6 linhas definem tudo. Foi falado aqui, já se está a sentir dentro da autarquia, já se está a sentir nas ruas progressivamente, quando digo nas ruas é entre a sociedade. Última questão destas, racionalização da despesa. Ou seja, não é necessariamente a redução da despesa, mas sabemos que implica aqui uma redução da despesa, reorientando-a para atividades como intervenção nas áreas da habitação, espaço público, mobilidade e acessibilidades. O que é dito aqui? Isto é a minha leitura. Vai haver uma redução, e depois isto mais à frente também há aqui algumas questões acerca disto que nos levam a concluir isto. Vai haver aqui alguma redução, nomeadamente nas despesas com os eventos. Parece mais ou menos claro. E estas despesas, e quando se fala nesta redução e na racionalização, o que nos estão a dizer é assim, nós não vamos reduzir a despesa, vamos reorientá-la, vamos tirá-la, no caso dos eventos, e vamos afetá-la a questões que serão prioritárias, que são questões como a habitação, o espaço público, a mobilidade e as acessibilidades. Portanto, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 são as bases do que é o orçamento. E todo o orçamento que vem está construído sobre estas premissas. Se me perguntarem a mim, que é natural, que eu estou aqui para me perguntar essas coisas, o que é que eu acho disto? Eu acho muito bem. Acho que há aqui um recentrar do que deve ser a política local. Há aqui um reencontro do que devem ser as prioridades. Há aqui uma gestão... Eu diria que aquilo que se vai conhecendo da gestão do presidente do Álvaro Beijinha, parece-me a mim que é uma gestão muito pragmática. Parece-me que é muito pragmática. Eu acredito e espero. Agora o seguinte, isto é o orçamento, depois iremos ver a aplicação do orçamento. Eu espero que seja uma gestão pragmática e eficaz, que é o que eu acredito. Mas que é pragmática, é muito realista. Vamos pegar na despesa que existe, vamos alocá-la ao que é prioritário, que é aquilo que nós sentimos assim. E se nós formos olhar para aqui, tudo o que foi as promessas da CDU e, curiosamente, praticamente todas as outras forças políticas estão aqui todas. Espaço público, a habitação, a proximidade e depois aquilo que são as políticas CDU a nível de autarquias locais está aqui também. A questão da opção gestionária, de motivar, de aproximar. As questões da proximidade também estão aqui refletidas. Portanto, estas 6 questões que estão aqui refletem aquilo que nos foi dito aqui pelo Presidente e aquilo que também conhecemos do que são as políticas autárquicas da CDU em várias autarquias deste país, onde a CDU tem uma marca muito forte na sua gestão da política local, estão aqui todas refletidas. Agora é esperarmos que elas sejam efetivamente aplicadas. Há quem tenha receio e que diga que este Presidente vai acabar com as iniciativas, mas o que ele falou aqui foi que vai analisar e vai tentar gastar, se calhar, menos dinheiro para essa então, questão para essas questões prioritárias. Sim. Não é? Se me permites, eu elenquei aqui, tive aqui o cuidado, e ao fim e ao cabo estive a fazer um resumo, isto é uma cábula, estive aqui a fazer um resumo. Permite-me que eu elenque aqui, são aqui 15 ou 20 projetos que eu achei que eram os mais relevantes do que estão aqui no orçamento, e atenção, que são projetos
previstos para 2026, alguns não se concluem em 2026, mas é para iniciar em 2026, e que têm financiamento definido, ou seja, não são projetos que são colocados aqui, que têm intenção de fazer, mas ainda não têm o financiamento. E já está tudo. E elenquei aqueles que têm financiamento previsto. Pode ser meios próprios ou pode ser meios apoios externos. Portanto, o que é que temos aqui? Rotundas dos Centenários, que é aquela rotunda junto à antiga escola primária, portanto, é aquela envolvente que está ali. A rotunda do bairro Pidol, que é esta rotunda aqui junto à porta do antigo IOS, que era o Parque de Jogos João Martins, esta rotunda que faz aqui a ligação à estrada Nossa Senhora do Remédios, que vai para a Quinta do Meio. Sim. Requalificação dos estacionamentos do Semetra e do Mercado Municipal. Intervenção na escola secundária Poeta Alberto e na escola básica número 3 de Sines e na requalificação do Campo do Mar em Porto Covo. Equipar os serviços, isto já vinha lá atrás, equipar os serviços com mais meios e reforçar o investimento na remodelação das redes de distribuição de água e saneamento de Sines e Porto Covo, está aqui um montante muito significativo. Construção de 18 fogos de renda acessíveis, isto tem financiamento definido, eu acho que tem cerca de 1.050.000, acho pouco, mas não sei. Construção na ZIL 1 para arrendamento acessível, também 1.050.000, também tem financiamento definido. PDM, parece-me a mim, 2026 será o ano da conclusão do PDM. E aqui há um dado curioso, requalificação da Marquês de Pombal, 120.000 euros. Outra vez? Isto pode ser alguns valores que estão já cabimentados, que estão já decididos, podem ser valores para pagar, como pode ser finalmente a conclusão da Rua Marquês de Pombal. Eu acho que é claro para todos nós que a Rua Marquês de Pombal não está concluída. Falta mobiliário urbano, falta definir de uma vez por todas. Os projetos eram diferentes, o que nós víamos quando foi apresentado. Falta definir a questão do estacionamento, ou seja, o estacionamento está definido, visualmente está definido, mas tem que ser, quer dizer, as pessoas não respeitam, aquilo vai ter que se pôr alguma forma que impeça as pessoas de estacionar lá. Falta o que eu já disse, falta um mobiliário urbano, portanto, faltam algumas coisas, estão aqui 120.000 euros previstos, penso que será a conclusão da requalificação na Marquês de Pombal. Portanto, reforço de intervenção no tratamento dos espaços públicos, resíduos urbanos e zonas verdes. Portanto, isto, o que é que nós estamos aqui a falar? Jardins, limpeza das ruas, sinalização, pavimentos, portanto vai haver aqui um reforço, isto também não é novidade para nós. E depois a resposta um pouco àquilo que estavas a perguntar, que é, diz assim, o Festival Músicas do Mundo, as tasquinhas e as feiras temáticas, seguindo um modelo mais rigoroso de gestão e promovendo melhores condições para quem reside em Sines e para acolher os visitantes. O que é que nós estamos aqui a fazer? Fazer o mesmo, aliás, fazer o mesmo com menos meios. E até diz alguns que é fazer igual ou melhor, mas com menos meios. Enfim, é possível. Eu não digo que não seja possível. Eu penso que com uma redução significativa de custos, estarei se calhar a falar menos 20% dos custos, eu acho que se consegue fazer o Festival de Músicas do Mundo com uma redução de 15% a 20% nos custos, ainda assim mantendo uma elevadíssima qualidade. Provavelmente o cidadão comum nem se aperceberá se houver menos um concerto, se houver eventualmente menos um dia, se houver... Portanto, há muitas formas em que se podem reduzir os custos mantendo um festival com aquela qualidade elevada a que nos habituámos. Até porque é uma iniciativa com valores elevadíssimos. Com valores muito elevados. E eu penso que passará muito por aqui. Portanto, o que é que estamos a falar? Músicas do Mundo, as tasquinhas, as feiras temáticas do Carnaval, da Primavera, etc. Portanto, para quem andava assustado com esta questão, eu acho que isto é cabal, esta resposta é cabal. Regresso, 2 regressos, Feira de Agosto e a meia maratona Porto Covo Sines, que também isto a Feira de Agosto será onde? Não sei. Vou descobrir. Ainda não sei. Poderá ser na Avenida da Praia ou... Eu por acaso, não há muitas opções. Eu por acaso acho que li alguns... Que o Filipe Medeiros diz que não. Sim, mas eu por acaso já ouvi alguém falar nessa questão. Eu por acaso, olha, sou sincero... Já fui... Li as grandes opções do plano, mas eles não referem lá onde é que... Não sei, mas estamos aqui só a cochichar. Vamos descobrir e teremos cá essa porque também já foi ao pé do pavilhão da Junta, quando também o pavilhão não existia. Sim. E os outros empreendimentos não estavam lá. E houve uma altura, não sei, não creio. Aqui junto ao pavilhão, ao multiusos, foi... Acho que isso era um mercado mensal. Pronto, vamos ficar aqui na expectativa de saber onde é que será. Nos próximos programas nós diremos. Depois, requalificação da Asilo 2 e 3, também é um anseio muito antigo. E depois aqui algumas questões, já não
que já não são do ponto de vista financeiro. Portanto, o que é que aqui também nos falam? Uma ação reivindicativa junto do governo. Isto tem sido uma marca também do presidente Álvaro Beginha, que foi em Santiago e continuará aqui, uma ação forte junto do governo de reivindicar, e fala aqui em áreas estratégicas como a habitação, a saúde, a educação e os transportes. E diz que, vem-nos aqui dizer que, a par disto, há questões que têm que ser faladas com o governo, porque este investimento vai também impactar em questões, por exemplo, como a poluição, que também é uma coisa que tem que ser vista junto do governo. Eu sei que o Partido Socialista também terá feito as suas demarches junto do governo. Aqui, o Presidente Álvaro Beginha, este executivo de CDU, será muito mais vocal, trará muito mais ao nosso conhecimento as ações que faz. Aliás, a primeira medida começou por convidar o Primeiro-Ministro para vir conhecer in loco a realidade de Sines, para perceber o que é que está aqui a suceder e as necessidades que nós temos com os investimentos que se avizinham. E eu já aqui referi, achei muito, muito interessante a analogia que ele fez entre os anos 60 com o arranque do complexo industrial, em que se fez uma vila de raiz. Que é semelhante agora, mas sem a preparação. Sim, exatamente. Em que se fez uma Vila Nova de Santo André, em que se criou escolas, se criou creches, uma série de coisas, comparativamente com o que se prevê que venha a suceder agora, sem que se crie absolutamente nada da parte do Governo Central. Por acaso achei interessante, achei um ponto de vista interessante e achei que é uma boa base de negociação e de conversação com o Governo, essa abordagem. Depois, o que é que eu vos quero aqui dizer acerca disto? Ainda aqui sobre o orçamento. Bom, eu vejo aqui, há uma questão aqui do que eu vi nas grandes opções do plano. Só há aqui uma questão que me deixa preocupado. Eu acho que as coisas estão bem, isto também tem muito por base o que era a despesa já que vinha dos programas do Partido Socialista. Eu acho que as coisas estão bem, identifico-me com o que está aqui. Gostaria de ter visto aqui a questão da habitação mais desenvolvida. Eu sei, também nos foi dito aqui pelo Presidente, que não é que este é um problema também muito do Governo Central, que a autarquia deve ser um facilitador junto das cooperativas, junto de várias instituições que pretendam fazer habitação a rendas acessíveis, custos controlados, mas que não compete à autarquia estar a fazê-lo diretamente. Ok, é uma opção. Eventualmente até podem estar a ser desenvolvidas algumas ações junto dessas instituições no sentido de avançar com alguma habitação, mas eu acho que o assunto é tão grave, é tão premente, é tão emergente, e eu gostava de ter visto neste orçamento um plano concreto de habitação. E o que apareceu aí é em terrenos da Câmara? Está algum sítio definido? Ou não, o que diz aqui é esta ação, portanto, junto do Governo, do ponto de vista de manifestar a necessidade do Governo se chegar à frente a estas questões da habitação, e depois lá atrás também vimos que alguma da despesa, a tal, como é que era o termo, a tal reorientação como é que era? Reorientação da poupança em algumas atividades ser reorientada para as acessibilidades, transportes, etc., e habitação. Mas acho um bocado... Gostava de ver aqui plasmado como estão aqueles 18 focos, que é muito pouco e que já vinha do tempo do Partido Socialista, e aquela habitação na ZIL1 para rendas acessíveis também não especifica quantos focos são, de que forma é. Fiquei aqui... Até poderá ser, digamos, a legalização dos que já existem. Até pode ser a legalização dos que já existem. Agora, atenção, nós estamos a falar nisto. A Câmara Municipal de Sines tem muitos terrenos no PP Norte, que é esta zona aqui do outro lado da avenida, em frente à Galpa, esta zona das Barradas, esta zona por ali. Eventualmente pode estar a desenvolver ações junto de particulares no sentido de poder... alocar algum dos seus terrenos ao preço da portaria, a um preço mais baixo, para se fazer habitação a custo elevado. E isso até não tem um impacto orçamental, é muito reduzido, porque os terrenos são vendidos a um preço relativamente baixo, portanto não aparecerá aqui uma receita de venda de património que permita olhar e identificar isso. Agora, eu acho que deveria estar escrito aqui, eu sou sincero, devia haver aqui um capítulo específico a dizer: habitação, é este o nosso plano para os próximos anos. Vai ser construído um prédio em frente à Escola Poeta Alberto.
Não, mas com o espaço que tem, não acredito que traga muitas habitações. Existem várias construções em vista. Agora estamos a falar em construções que não é, a maior parte delas não é para aquelas pessoas que não conseguem hoje habitação no mercado. Estamos a falar estamos a falar T2, T3 com valores que são os valores que nós conhecemos, 300, 400 mil euros, quer dizer, não é para este tipo de público, um jovem que começa a trabalhar, pessoas da classe média baixa, portanto estamos aqui a falar de pessoas que necessitam de habitação a rendas acessíveis ou que necessitem de compra de habitação a custos controlados. Portanto, e esses prédios que a Vicência está a falar não são seguramente... Não são isso são prédios de iniciativa privada, feitos por privados, que naturalmente têm uma atividade específica para um público específico. Não é isso que estamos aqui a falar. Bom, o que é que eu agora quero dizer acerca disto para fecharmos esta questão aqui do orçamento? Os orçamentos são cartas de amor. Os orçamentos, porquê? Os orçamentos encerram uma visão não necessariamente romântica, isto foi uma metáfora. Os orçamentos representam o ideal, representam aquilo que quem o faz com base nos instrumentos que tem, aquilo que gostaria de fazer e aquilo que também acha que consegue fazer. Quem vota um orçamento tem que ter aqui 2 ou 3 bases. Tem que ter uma crença, que é acreditar que aquilo é possível. Tem que ter uma segunda crença, que é acreditar na equipa que o vai executar, se o consegue executar ou não. E depois, quem está perante um orçamento tem que perceber se existem linhas vermelhas ou não. Dizer, olha, eu concordo com o orçamento, globalmente, mas falta aqui um projeto que não está todo de acordo com aquilo que foi o nosso programa. Ou está aqui uma proposta, por exemplo, que não é de todo de acordo com aquilo que nós tínhamos falado. Eu também andei aqui a ver, fiquei um bocado curioso sobre a questão da água, da gestão da água doméstica, se começa aqui a haver algum sinal em passar para as águas de Santo André, se isso permitirá que o PS vote contra. Eu acho que neste orçamento que nós temos aqui, o Partido Socialista seria quem tinha mais condições de votar contra. Por uma questão muito simples, porque o Partido Socialista tinha um orçamento diferente deste. Sim. De todas as forças políticas da oposição, era o único que tinha um orçamento. Porque era este orçamento, o Partido Socialista deixou um orçamento preparado. Mas não é este. Que não é este, que foi alterado e foi ajustado. Pronto, mas era o único que podia olhar para aqui e dizer, olha, nós não concordamos porque retiraram daí determinados projetos, ou projetaram para anos seguintes os projetos que nós tínhamos, ou alocaram mais despesa do que nós tínhamos. Portanto, era aquele que objetivamente tinha condições de votar contra. Eu acho que nenhuma das outras 2 forças políticas tinha condições de votar contra. Sou franco. E porquê? Primeiro, porque não me parece que existam aqui linhas vermelhas, quer para o mais, quer para o PSD. Não parece que exista aqui uma linha. O PSD poderia ter, na questão dos impostos, dizer, nós votamos contra este orçamento, porque este orçamento tem a sua receita, tem por base um aumento dos impostos. Mas como não votou contra esse aumento dos impostos, esvaziou aqui a sua possibilidade de votar contra este orçamento. Portanto, todos se abstiveram, não me choca absolutamente nada, até da parte do PS não me choca. O PS, eu não conheço as declarações de voto, por acaso estou curioso depois para ver as declarações de voto de cada uma dos partidos, se as fizeram, à partida terão feito, mas os argumentos que levou cada um a abster-se. Mas eu acho que, acima de tudo, é mais uma questão política de dizer, a CDU iniciou agora, não tem sentido estarmos já aqui a criar, a fazer oposição por fazer, estamos em estado de graça. Estamos em estado de graça, como diz o outro, deixem o Luís trabalhar, não é? Pronto, é um bocado assim. Essa é a verdade. Agora, eu vou-vos aqui também dizer aqui o que é que eu penso acerca desta votação. Isto sem conhecer o que é que cada um poderá ter elencado para votar contra isto. O que é que resulta daqui? O que é que resulta daqui, ou pelo menos o que é que nós podemos dizer que leituras é que são possíveis de fazer daqui? E atenção, e é como eu vos estou a dizer, esta é a leitura que eu estou a fazer, não conheço as declarações de voto e ainda vamos ter a Assembleia Municipal em que vamos ver o que é que vai depois acontecer. O PSD não votou contra. Aprovou o orçamento. Pronto. O que é que isto significa? O PSD pode ter olhado para esta questão do orçamento e ter dito assim, esta é a oportunidade, portanto, vocês reparem, nós temos 7 vereadores, se os 4 vereadores da oposição votassem contra, o orçamento não passaria, teria que ser revisto. Pronto. O PSD pode ter feito uma leitura que foi a seguinte, nós vamos assumir como a oposição responsável, ou seja,
nem sequer somos os líderes da oposição, temos mais votos, mas nós vamos garantir estabilidade governativa. Quem ganhou, vamos pelo menos dar aqui um cheque em branco a quem ganhou para poder governar e mostrar aquilo que sabe. Porque eu há pouco estava-vos a dizer, não concluí, que se um orçamento é uma carta de amor, o orçamento depois de executado resulta nas contas anuais. E aí já não é uma carta de amor, aí é uma certidão de óbito. Porque nós quando vamos votar as contas, já não há nada a fazer. Sim. Naquele dia, acabou. Portanto, normalmente será depois em março, coisa assim. Portanto, o ano já acabou, as contas estão fechadas e aí é que nós vamos avaliar se cumpriram ou não as promessas da carta de amor. E por isso é que eu costumo dizer, e eu sempre fiz isso enquanto vereador, eu acho que nos primeiros anos se deve acreditar nas cartas de amor. Deve-se acreditar nas promessas, deve-se acreditar no que é aspecto. A não ser que haja estas linhas vermelhas que digam, epá, não me revejo todo neste orçamento por este motivo. Quando isso não acontece, eu francamente não parece que este orçamento tenha aqui linhas vermelhas que impedissem qualquer uma das forças políticas de o viabilizar. O que é que eu noto aqui? Eu noto é que nos primeiros anos, eu acho que nos primeiros anos os orçamentos são para ser aprovados e as contas anuais é que são para ser reprovadas ou não, assim se cumpre ou não. Outra coisa é, à medida que se vai aproximando o final do ciclo político, são os 4 anos, aí a exigência tem que ser maior até que os orçamentos, porque aí começam a entrar incumprimentos. Um partido que no último ano vem propor um conjunto de coisas que não fez durante 2 ou 3 anos, aí começa a gerar a confiança. Portanto, eu acho que aqui o que aconteceu, na minha opinião, é o PSD olhou para aqui e identificou, e bem, e disse, ok, somos nós, não sabemos o que é que os outros vão votar, mas correndo o risco dos outros 3 votarem contra, 3 vereadores, nós, PSD, vamos ser a oposição responsável e vamos aprovar este orçamento para ele ser, para ele passar. Portanto, eu acho que o PSD encontrou aqui o seu caminho, o da oposição responsável. O PS acho que tem que encontrar o seu futuro. O futuro do PS, na minha opinião, passará pela Filipa Faria e pelo José Pedro Arsénio. E por um conjunto de jovens que tem lá de reconhecido mérito e tem que passar por aqui. Eu acho que o PS está aqui numa posição difícil. Está aqui entre um tem passado... Tem que renascer. Sim, está aqui entre um passado... Eu acho que o PS tem que fazer uma limpeza à casa. Acho que está aqui entre um passado... Eu olho para o que está aqui e o PS... Eu não me chocava se o PS tivesse votado contra, como eu disse. Era o único partido dos que estão aqui que eu não me chocava absolutamente nada por dizer. Não, porque o PS é o único que tem uma proposta alternativa. O PSD não tem um orçamento alternativo a este, pelo menos nunca o mostrou, e o MAIS também não tem um orçamento alternativo. O PS poderia dizer as tais linhas vermelhas. Olha, nós não votamos porque nós tínhamos um orçamento, tínhamos um plano anual de investimentos e não está aqui plasmado. E nós não queremos. Onde é que estão os nossos projetos? Onde é que estão as nossas propostas? Desapareceram, votamos contra. Pronto. Depois o MAIS. O MAIS tem que assumir que é o líder da oposição e tem que assumir definitivamente o seu caminho. E tem que dizer assim... Mas pode não ser agora, nós estamos aqui no estado de graça, mas o MAIS vai ter que decidir, dizer assim, não, nós estamos aqui, vamos viabilizar o projeto de CDU, identificamos-nos com o projeto de CDU, temos algumas divergências e algumas diferenças e vamos fazendo o nosso caminho. Ou então tem que assumir e dizer assim, não, este não é o nosso projeto, quem votou em nós, porque somos os líderes da oposição, votou para a CDU não ganhar, então nós somos a oposição. Temos aqui um orçamento alternativo, chumbamos este e temos aqui o nosso. Portanto, daqui a um ano é suposto, se querem ser uma alternativa, se querem ser os líderes da oposição e se querem assumir esta oposição, terão que fazer isso. E agora junta-se aqui ao nosso programa o Filipe Alexandre Raposo. Bom dia. Bom dia, muito bom dia. Bom dia a todo o auditório da Rádio Sinos e a todos aqueles que nos ouvem lá em casa. Quer fazer aqui algum resumo aqui da nossa conversa? Muito rapidamente, concordo de uma forma geral com tudo aquilo que o Brás disse. Naturalmente tenho em alguns pontos algumas coisas a acrescentar. Naturalmente vamos ter a oportunidade de, não na próxima quarta, porque temos um convidado, o presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, José Pedro Arsénio, mas no programa a seguir, naturalmente vamos ter a oportunidade para fazer essas análises e também porque amanhã temos a Assembleia Municipal, por isso vamos ter mais novidades em relação a tudo aquilo que se está a desenrolar, até porque também ontem
Ontem, penso que foi ontem, houve a Assembleia de Freguesia, onde o Orçamento votou a favor com a abstenção do PSD. Vamos ver se o MAIS e o Partido Socialista mantêm a mesma linha na Câmara, na Assembleia Municipal, na Junta de Freguesia, e se o PSD também aplica essa mesma estratégia. Há aqui, naturalmente, algumas curiosidades que vamos ter a oportunidade de desenvolver nos próximos programas, tal como a questão do convite do Sr. Presidente da Câmara ao Sr. Primeiro-Ministro, qual é que é o ponto de situação em que essa matéria se encontra, qual é a posição do PSD local em relação a essa matéria e em relação a outras. Aproveitar a oportunidade, no caso do livro desta semana. O livro desta semana é da Marta Henriques Pereira, que surgiu de um podcast, que é Os Caminhos Globais, que é de portugueses que fazem a diferença do mundo, pelo mundo, com um prefácio de António Vitorino. São declarações muito interessantes de vários portugueses que estão espalhados pelo mundo a dar o seu contributo. Estas conversas deram origem ao podcast, como eu tive a oportunidade de referir, e foi gravado em países como a Turquia, a Austrália, Portugal, a Dinamarca, Moçambique, o Senegal, no Quénia, e destas conversas surgiu este livro, e o objetivo foi claro, foi identificar os padrões, os valores, a estratégia que possam inspirar outras pessoas, desde aqueles que estão a começar aos que estão no meio da jornada ou que planeiam regressar a Portugal. São vários portugueses que naturalmente também agradecemos, que uns de uma forma profissional, outros de uma forma voluntária, têm levado aquilo que melhor Portugal tem, que são as suas gentes e os seus profissionais. Por isso também aconselho esta leitura. Neste caso são 38 conversas do podcast que deu origem a este livro. A nota positiva desta semana vai para o grande evento da Taça de Portugal Kickboxing, que realizou-se no Pavilhão Multiusos em Sines. É uma demonstração que Sines tem condições para fazer também grandes eventos, que Sines também tem a capacidade, agentes de Sines, os seus clubes, também os serviços da Câmara Municipal, para organizar este tipo de eventos com grande capacidade e com grande categoria, e também estes eventos dão a oportunidade, neste caso em concreto, quando os clubes sinienses participam, tem mais valor. Não são só grandes eventos que trazem equipas nacionais, mas neste caso temos equipas da nossa cidade, em que também vários atletas sinienses tiveram excelentes resultados, e tivemos vários atletas sinienses que foram campeões. Eu não tive a oportunidade, por acaso pedi, mas não tive a oportunidade de ver qual é que foi as classificações todas, mas naturalmente destaco o Gustavo Raposo, que me ligou a dar essa notícia e que pediu para eu falar, e por isso faço aqui esse destaque, que foi campeão e também ganhou o torneio. No próximo programa fica a promessa que irei fazer referência aos outros classificados, e também, mais uma vez, agradecer a oportunidade de entrar no programa e dar aqui a minha opinião. Não sei se ainda há tempo para mais alguma coisa, mas pelo menos esta parte. E falta o poema e o verso desta semana, e esta semana chama-se Ajuda, e é porque o amor é simples, vale a pena colhê-lo, nasce em qualquer degredo, cria-se em qualquer chão, anda, não tenhas medo, não deixes sem amor o coração, e é um poema de Miguel Torga. E temos que ficar por aqui, Filipe Alexandre Raposo, o tempo é muito curto. Pronto, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos, obrigado.
Brás, vamos terminar o programa de hoje. Já sabemos o próximo convidado, que é o José Pedro Arsénio, o Presidente da Junta de Freguesia. Sim, estará aqui connosco. E finalizar só para vos dizer isto. Portanto, vamos ter a Assembleia Municipal, em que o orçamento irá lá. Portanto, dos 21 eleitos deputados, mais os 2 presidentes 23, o orçamento terá que passar com 12 aprovações ou pode passar com muitas abstenções. Eu acho que o orçamento vai passar naturalmente com os votos da CDU e com muitas abstenções, mas passará. Aqui fica a última análise de hoje. O programa Política com Factos termina por agora. Este programa é emitido na Rádio Sines às quartas e aos domingos às 11 da manhã. Deixe ficar connosco. Tenha um excelente resto de dia.